Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais uma aula que é live, né? Tô aqui com a Camila. Quem que tá gostando da Camila aqui? Olá, gente! A Camila existe, gente. Preparei umas perguntas que a Bruna vai se surpreender. Gente, eu não deixo ela ver as perguntas antes. Na verdade, a Camila é bem sacana. Ela não deixa ver as perguntas, não fala quando vai tirar do ar. Mas é isso aí. Hoje eu vou cumprimentando as pessoas aqui. Sejam todos bem-vindos. Compartilhem a live para outras pessoas assistirem. Eu vou compartilhar aqui com algumas preciosas que estão por aí. Tô compartilhando aqui também. E bora lá. E aí, Camila, o que temos hoje? O tema hoje é prosperidade, né? Que você me falou. Prosperidade! Vamos ver o que você quer saber sobre prosperidade. Manda as perguntas aqui, que a Camila vai estar acompanhando as perguntas e ela vai ler se der uma brechinha aqui no meio das perguntas dela pra ver se encaixa, tá bom? Não é só eu que faço pergunta, não. Vocês podem fazer, que eu tô acompanhando. E eu posso pegar as perguntas de vocês aqui também pra fazer pra Bruna. Mas, pra começar, é uma pergunta que eu acho que eu e todo mundo tem curiosidade, que é: quando você começou a falar de prosperidade? Por que prosperidade? Muito massa. Eu comecei a falar de prosperidade porque era uma coisa que eu queria muito prosperar. Nossa, eu queria prosperar, eu queria salvar o mundo, eu queria pular por cima de todo mundo. Eu achava que eu era boa, né? Filha de mãe exigente, então eu tinha que ser muito perfeita. Só que muitas vezes isso me atrapalhava, sabe? Porque aí eu achava que eu era melhor que meu marido, eu achava que eu era melhor que as pessoas, e isso eu precisei trabalhar o meu interno pra mim me desbloquear. E quanto mais eu desbloqueava, mais eu via que eu precisava desbloquear. É como se fosse uma porta assim na nossa vida. A gente começa a entrar em movimento e o movimento vai trazendo movimentos novos que a gente precisa fazer. Então, assim, lembra daquela aula passada, a live passada, que eu fiz o desenho sobre a constância de estar buscando ser próspera? Isso não vai acabar nunca. Porque tem gente... Ai, eu estou afiada, tá? Tem gente que acha que prosperar é casar com um homem rico e ser feliz a vida inteira. Não tem nada a ver. Não é sobre isso. Prosperar é algo que está interno. O teu interno reflete no teu externo. E o teu externo refletindo, voltado para uma vibração alta, voltado... ele vai ser constantemente trabalhado. Então é muito massa, porque prosperidade não é assim: essa semana foi muito próspera e acabou. A não ser que tu queira morrer amanhã, eu não quero. Eu tenho bastante coisa pra viver. E as pessoas não enxergam o quanto é gostoso você estar em desenvolvimento, o quanto é gostoso buscar, o quanto é gostoso se alinhar. Porque não é que eu esteja numa família perfeita, mas a minha família, ela tá sempre aberta para uma prosperidade melhor. Tanto, gente, vou contar um negócio aqui. Eu peço pra Brenda o que ela quer ser quando crescer. Ali eu vejo que a nossa prosperidade, todos os movimentos valem a pena. Porque ela me diz assim: eu quero ser dona de shopping. E eu falo: meu, que massa! Porque hoje em dia as crianças não querem mais ser arquiteta, ser médica, não, as crianças querem ser blogueira. E não, a gente ensina que não. Não é só sobre isso. Mas se precisar pegar um vídeo, gente, se eu for pegar meu celular aqui agora, principalmente esse aqui, vai ter um monte de vídeo dela apresentando ambiente, apresentando lugares, falando da beleza, falando de uma planta, falando de alguma coisa que seja muito bonita, porque ela tá nessa transformação. A gente não tenta não ser escasso com ela, mas a gente mostra limite. A gente fala: filha, não dá pra você fazer o que tu quer. Tanto que ela adora uma lojinha, né? Adora. Ama fazer uma comprinha. Muitas vezes eu levo ela em loja
E faço ela sem sair de nada, porque ela tem que me provar que ela precisa de algo. Então, eu não tô sendo escassa com ela, mas eu tô mostrando pra ela que não é sobre o copo mais bonito. Mas sim, você pode tomar num copo bonito. E o negócio do copo, eu nunca dei copo de plástico pra ela tomar. Não, filha, toma no de vidro. A gente dá taça pra ela todo dia de meio-dia. Por que ela tem que tomar em copo de plástico? Quebrou. Sabe? É muito mais... Isso é prosperidade. Por que ter medo que ela vai quebrar? Ai, gente, se quebrar é só um copo. Eu prefiro 1000 vezes ter minha filha do lado, sendo feliz. Se sentindo igual a vocês. Se sentindo igual. Entendendo que ela é muito importante, mas ela também não é o centro. Então a gente trabalha essa questão do merecimento, a gente trabalha essa questão de estar, de viver, de ser próspera. Mas o ser próspera também tem limite. Então a gente mostra o limite de um jeito prazeroso, assim, digamos. Respondi a pergunta? Sim, claro. Mas você acredita que algumas pessoas não podem prosperar? Não só acredito, como fui estudar muito fundo isso, tá? Deixa eu só cumprimentar quem tá aqui. Eu fui estudar isso muito a fundo. Eu vim observando que existiam coisas que você faz o movimento e parece que bloqueia. Faz o movimento e parece que bloqueia. E eu não sei se eu falei que o Ramon tinha os ganhos dele e quando ele batia no teto ele perdia. Falei isso na outra live? Na live passada. Tá, então é bem sobre isso. Aí eu fui olhar padrões que a gente vive. Por que acontecem esses padrões? Porque o nosso inconsciente, o nosso cérebro tá voltado para algo que a gente aprendeu a vida inteira. Então, não é sobre culpar a família. Eu também falei sobre isso lá naquela outra live, né? Não é sobre culpar os outros, mas entender que os outros têm uma realidade. E tu vive aquela realidade se você quiser. A minha filha vai fazer movimento lá na frente pra desbloquear as limitações dela, entendeu? Porque ela tem uma vivência. Nós tivemos uma vivência. Só que você não precisa ser igual. Tu pode pegar muito empreendedor que saiu do nada, prosperou pra caramba. Por quê? Porque a mentalidade não foi igual àquilo que foi implantado para eles. Eu conheço muito empreendedor que saiu do nada, que saiu de cidades muito pequenas e que prosperam pra caramba. E que nem fazem ideia do tudo que prosperam. Que é muito gigante que construíram. Por quê? Porque eles não se sentiram merecedores de algo escasso. Bem pelo contrário, deu certo, continua, deu errado, aprende com o erro, faz movimento, olha para aquilo, sabe? A gente vem muito, principalmente nós mulheres, a gente é muito condicionada a obedecer às regras. E quando a gente cresce, a gente fica nessas regras. Mas não é sobre isso. Então, assim, muitas vezes as pessoas fazem o quê? Vibram na escassez por quê? Vamos lá. Agora não vou escrever de cabeça para baixo. Ficou feio. Escassez, tá. Escassez tá aqui, prosperidade tá aqui. Muitas vezes o que as pessoas querem? Um aplauso. E daí, em vez de subir um degrau aqui, na prosperidade, o que ela quer? Ela fica faceira só em receber um parabéns. As pessoas, elas ou então assim, ai, eu não posso ser diferente da minha mãe porque senão eu não tô honrando ela, né? Lembra que a gente já conversou sobre isso? Sobre o honrar. O que é o honrar?
Aceitar e fazer diferente. Então, acho que esses empreendedores de mega sucesso, eles não honram a família? Bem pelo contrário. São os que mais são conectados com a família. São os que mais são apaixonados pela família. Mas eles não entram na frequência da família. Nossa, aqui vale milhões. Eles não se rebaixam. Se alguém disser, não, fulana, tu não pode. Não, Camila, tu não pode. E a Camila tá na prosperidade, a Camila vai dizer assim, opa, eu vou me afastar um pouquinho porque eu sei que eu posso. Verdade. Entendeu? E aí quando você sabe que você pode, você sobe, e você sobe, e você sobe, e você sobe. E cada vez mais feliz, cada vez mais alegre, cada vez oportunidades chegando, cada vez mais. Só que se você tá com o teu redor, não, você não pode e você acredita? Não, você não presta e você acredita? Não, vem me ajudar aqui. Não, pra mim, você não pode dizer não. Né, Camila? É. Não, mas todo mundo tá fazendo assim. Gente, vou contar um segredo aqui, interno, pra quem tá na live, a Camila que não escute. No começo, eu falei pra Camila, não importa o que é o marketing, não importa como que tá o mercado, não importa. O que importa é estar fazendo os movimentos dentro daquilo que eu acredito, porque eu já estudei muita coisa. Então não adianta nós ir nas métricas. Eu disse, eu não sou uma cliente normal, né, Camila? Foi, ela sempre fala isso. Eu não sou uma cliente normal, não quero que tu me compare, não quero que tu seja como outras. E eu não quero nem que as pessoas comparem eu com as tuas outras agenciadas. Por quê? Porque isso aqui é sobre merecimento. E muitas pessoas não podem porque elas têm que estar dentro de um sistema que está dando certo. E não é o meu intuito. O meu intuito é estar aqui trazendo informação, trazendo desbloqueio pra vocês. E claro, né? Isso aqui é só o superficial. Tipo, não. Tá bom. Aqui pra mim deu como caído. No nosso curso tem todo um passo a passo. Você pode pular etapas, claro que pode, dependendo da vibração que você tá. Mas se você aceita tudo que todo mundo fala, você não prospera. Faz sentido isso? Muito. Então, o merecimento tá com a Camila ou tá com a Bruna? Tá com quem resolve ser próspero. Porque existe uma jornada para ser próspero. Existe um caminhar para ser próspero. Não é sobre, deu certo com a Virgínia, a Bruna vai ter que ser igual. Não vai conseguir. E a gente tem muito disso, né? Das pessoas imitar o que dá certo. É. Só que eu não quero viver essa família. Só que dá certo pra você, talvez não dê certo pra outro. Porque a prosperidade é individual. Por isso que é um projeto de prosperidade. E é o projeto da tua prosperidade, não é da minha. Porque eu tô caminhando, mas eu tô num ritmo, tu tá em outro. Entendeu? Então, quando a gente entende isso, a gente para de ficar se comparando. Porque comparar é dar um tiro no pé. Não é próspero quem fica se comparando. Não é próspero quem quer a vida do outro. Quem quer a vida do outro é porque ela não tem coragem de ter a vida dela própria. Quem quer o casamento do outro é porque não tem coragem de fazer acontecer no casamento. Porque nenhum casamento é perfeito. Nenhum. É uma construção, é um alinhamento. E nenhum é eterno, porque os casais não morrem juntos. Entendeu? Mas é estar se alinhando conforme aquilo que você escolheu. Você escolheu o marido que você tem, você vai fazer alinhamentos para aquilo, para que ele seja mais próspero, para que você seja mais leve e para que juntos vocês prosperem em família. Muitas vezes eu quis conflitar. Eu vi hoje um vídeo muito massa na internet, que era assim:
Vou até compartilhar porque eu achei muito bonitinho. O cara desenhou isso aqui. E aí ele pedia, ó, ele desenhou isso aqui. Aí ele pedia pra pessoa, o que tu tá vendo? Eu vi. Tu viu também? E aí, qual que é o desfecho do vídeo, né? A mulher via o 9, a pessoa via o 6. Por quê? Porque estavam em lados opostos. Então a verdade sua não é a minha verdade. Você entendeu? O certo seu não é o meu certo. Porque nós estamos vendo coisas em formatos diferentes. E um casamento é isso. E prosperidade é isso. E a criação de filhos é isso. Porque já pensou eu falar pra minha filha, filha, tu não pode fazer isso. E quando ela fizer, o pai dela vai lá e aplaude e acha bonito? É falta de alinhamento. Então, não é a prosperidade do outro, é a tua prosperidade, é a tua vida, é a tua família que vai fazer com que você faça movimentos que vão levar vocês para algo muito maior, para uma prosperidade. Esses alinhamentos acontecem sempre. Eles são contínuos, porque existem... Vamos lá. Acho que eu peguei folha aqui. Pouca folha. Existe alinhamento na tua energia, no teu ambiente e na tua prosperidade. Adianta minha casa ser linda, maravilhosa, se eu vivo irritada? Se eu vivo reclamando? Adianta o meu trabalho ser muito bem remunerado se a minha casa tá numa zona? Se os meus filhos não querem nem me ver? Se o marido prefere que eu esteja trabalhando? Isso é escassez. Prosperidade é: eu me amo, eu me cuido, eu faço movimentos, eu gosto da minha companhia, eu gosto da companhia das outras pessoas, eu me alinho. O que é o ambiente? Poxa, pode ficar muito melhor, mas tá muito bom. Quem é o grato ao muito é grato. Quem é o grato ao pouco é grato ao muito. É bíblico, tá lá. Então, como que tá sendo essa correlação? E aí dentro do ambiente vem a ambiência também. Com quem que eu tô me relacionando? As pessoas estão confiando no meu processo ou estão me puxando para baixo? Porque se elas estão te puxando para baixo, desculpa, tu vai ter que dar um passo pro lado. Sabe aquele memezinho do fósforo? Que a pessoa que o fósforo se abaixa para parar de queimar? É sobre isso. Faz um pouco diferente. E sobre prosperidade. Eu estou num trabalho que eu gosto? Eu estou num trabalho que me remunera? Eu estou num trabalho e o meu marido tá sendo próspero, o meu marido tá sendo feliz no que ele faz, aonde ele faz? Isso é ser merecedor. Nós temos uma pergunta aqui da Ana Júlia. Você quer acessar aí ou quer que eu leia? Tem uma pergunta. Não sei se vai fugir do assunto. Caso puder responder, minha licença maternidade vai vencer agora dia 12. Sou sócia em comércio. Estou no dilema de voltar ao não. Se volto, não achei babá para deixar minha bebê. Se não voltar, vou ficar com aquela dúvida se deveria voltar ou não. Tá, eu vou responder isso no final, tá? Acho que ela mesma vai se responder. Tá bom, Ana? Fica aqui até o final, já compartilha com outras pessoas que depois no final eu te respondo essa pergunta que faz muito sentido e é um dilema muito para as pessoas, para as mulheres principalmente, tá? Vamos estar nessa fase, né? Uhum. E você já sentiu que não era merecedora da prosperidade? Se eu... É uma construção. Sim, eu já me senti não merecedora. Na verdade, a minha ambiência me puxava pra baixo. As perguntas eu já respondi. Ai, gente, não é por mal.
As pessoas não fazem isso por mal, mas elas acabam fazendo. Eu vou dar um exemplo que me veio agora na cabeça. Ainda bem que a minha mãe não tá aqui hoje. E ainda bem que daqui uns dias a live também vai ser apagada, né? Vai ser apagada. Mas não tem problema. Quando eu fui comprar o meu primeiro iPhone, eu testei fazer live, porque eu já fazia live na época. Eu fiz live no celular do meu marido, ficou muito ruim. E meu marido é super simples com as coisas, então o celular dele não prestou pra isso. Aí eu fiz do meu pai, que era um Samsung bem top. Então, como eu tava lá na região deles, eu disse, pai, me empresta teu celular que eu vou fazer um negócio aqui, vou testar. Ficou ruim também a qualidade, porque o Samsung ele é ótimo celular pra você ver. Mas pra live, como ele não é da mesma empresa, eles acabam boicotando um pouco e fica muito ruim. Mas fotos são extraordinárias com o Samsung, que eu também já tive. E aí eu fui comprar meu iPhone. Eu não comprei com o dinheiro do meu pai, eu não comprei com, sabe? Comprei com o nosso dinheiro, da nossa família, meu e do Ramon. Na época eu trabalhava pouco também. E aí, tava no início, né? E aí, quando eu comprei, eu tava no período de férias, tava lá na cidade dos meus pais. E aí meu pai disse assim, tu também não se bota no teu lugar, né? E aí, tipo assim, nossa, na hora eu fiquei meio chateada, porque ele não precisava ter falado daquele jeito. E aí eu falei assim, nossa, mas o que isso interfere na vida dele? É sobre o merecimento. Aí, passou uns dias, a minha mãe comprou a minha mãe comprou para os meus 2 irmãos, tenho irmãos gêmeos, ela comprou o mesmo celular do meu para os meus 2 irmãos e comprou, na época eu era o 11, e comprou o 12 para ela. Ou seja, eu não estou falando sobre... Como é que eu vou falar para não ser mal interpretada? Eu não estou falando sobre comparação. Eu estou dizendo, precisou alguém comprar briga. Alguém precisou abrir a porta. E sempre, como eu sou a primeira filha, sempre eu era a pessoa que abria a porta. E aí, quando os outros viam que eu abria a porta e que aquilo dava certo, as coisas se desenrolavam muito naturalmente. Daí tava tudo certo. Um iPhone foi um absurdo, mas 3 foi ok. Eu tava onde? Eu tava do lado de quem? Se eu me importo, eu caio. Se eu aprendo a fazer movimentos, eu subo. Então a resposta é... Como é que é a pergunta? Se você não se sentia merecedora da prosperidade. Por muito tempo eu não me senti. Eu acho interessante até um vídeo que a gente fez lá da sua casa, né? Você falou que você não se sentia merecedora. Lembra? Quando eu cheguei aqui, não. Por isso que existem barreiras que a gente precisa quebrar. Porque enquanto não quebra, sempre vai ser mais difícil. Se a pessoa fala, eu tô sempre na correria, eu não tenho tempo, tudo é muito difícil. Gente, vamos desbloquear. Tanto que é o assunto da live, né? Teu merecimento pode estar bloqueado. Tá bloqueado. Se você falar, eu não tenho tempo, tá errado. Tá errado porque você tá se cobrando. Tá na escassez. Entendeu? Todo mundo vai ter correria no dia a dia. É normal. Mas se você faz o que você faz de um jeito diferente, de um jeito próspero, tu vai conseguir alinhar e tudo, como eu coloquei aqui, ó, e as coisas vão se desdobrando. Fica mais fácil,
fica mais leve. Porque é mentalidade. É merecimento. Tem muita gente que não pode prosperar. Porque se eu tivesse, vou dar o exemplo do iPhone, né? Se eu tivesse me importado, talvez eu ia cair aqui embaixo. E olha tudo que eu iria precisar voltar. Só que muitas vezes eu já tive aqui. Até pra baixo ainda. Porque eu me importava com tudo que todos falavam. Faz a pergunta do... Vai encaixar com esse tema aqui que tu pediu agora, que eu tava dando uma espiadinha. É, que isso tem a ver com a energia oculta. É a energia oculta. Uma das minhas energias ocultas é a rejeição. Muitas vezes eu fiz tudo o que eu fiz pra ganhar aplausos dos outros. Pra mim me sentir amada. Só que se sentir amada, ganhar aplausos não é receber financeiramente por isso. Hoje eu estava assistindo uma aula de uma família que eles falaram que juntos eles faziam 50 mil reais e eles não conseguiam ter dinheiro. Porque é mentalidade. Eu conheço gente que ganha um salário mínimo e consegue guardar dinheiro. Porque é uma questão de mentalidade. E gente que ganha muito e não tem dinheiro pra nada. E não tem dinheiro. Tem gente que tem milhões de seguidores na internet e não conseguem fazer aquilo reverter dinheiro. Porque eles estão ali por quê? Pra aplauso. Pra aplauso. Então, assim, existe o lado próspero e o lado escasso de tudo. Eu ensino a desbloquear, porque eu já tive na escassez. Então, eu sei desbloquear para chegar na prosperidade. Então, essa minha energia oculta, que isso é uma aula que eu dou dentro do treinamento, tá? Tem essa aula sobre energia oculta para as pessoas identificar e ver quais são as delas para fazer. Porque, assim, não quer dizer que a Bruna não desbloqueou para sempre a rejeição. Mentira. Eu faço movimentos para saber lidar com a rejeição que eu sinto dentro de mim. E isso reflete na minha filha. Eu não tinha o conhecimento científico, mas eu tinha consciência que isso acontecia. Então, desde o momento que eu engravidei, eu falei, essa criança, nem sabia se era uma menina ou um menino, não vai sentir o que eu sinto. Então eu busquei informação para mim aprender a desbloquear isso em mim. Então hoje eu não tô aqui na internet porque eu quero que a minha rede bom. Por isso que eu te falei, eu não sou uma cliente normal. Mas você tá aqui dentro. E eu passei por todo esse processo. Entendeu? Uhum. E aí as coisas, a gente vai aprendendo a lidar com aquilo que a gente tem. E a energia oculta é uma que você vai aprender a lidar com ela. Fazer movimentos para que ela não te domine e você domine sobre ela. Faz sentido? Faz muito Tá fazendo sentido, pessoal? E aí, a pergunta da Ana Júlia, né? A última pergunta minha aqui também, eu acho que você já respondeu ela, mas tem muitas pessoas que ainda têm dúvida, sabe? Que prosperar é uma questão de sorte ou de mentalidade? Você respondeu em tudo que você falou aí, mas muita gente olha ali pra uma pessoa próspera hoje em dia e fala, nossa, como é sortuda, nossa, sabe? Uhum. E você mostra pra gente que não é uma questão de sorte. Não. Não, é mentalidade. É mentalidade e movimento, né? Porque se você não fizer movimento, é que nem eu falei lá no comecinho da live. Não é que tu vai fazer um movimento num dia e aquele movimento vai ficar contigo pra sempre. Não, tu vai adotar alguns movimentos que eu ensino, nem vai ser todos, mas você vai ter que ir desbloqueando pra chegar aonde você quer. Eu cheguei onde eu queria. E aí eu preciso abrir outra porta.
de um lugar que eu desconheço. Então, eu estou em movimento. Porque eu podia dizer, minha vida tá muito boa assim. E aí, vamos responder a pergunta da Ana Júlia, né? Tudo tem que ser olhado. Se o negócio dela prospera, é um ponto. Porque, por exemplo, assim, é complicado você deixar a criação da tua filha para outra pessoa. Então, ela consegue confiar no marido para o marido prosperar? Ela consegue deixar? Porque eu não conseguia. Hoje, se eu precisar ficar em casa, eu ficaria. Porque eu aprendi a confiar no meu marido. Mas eu não fui criada assim. Eu fui criada por uma guerreira, sendo guerreira e precisando ser guerreira e cheia de armadura. Por isso que eu tenho cara de braba. Porque a vida inteira... E aí, o que eu fui me enfiar? Num ambiente que tem 200 homens. Né? Então, acho que eu posso sair lá fora assim? Eu não posso. Então, tudo vem pra validar aquilo que já tem dentro de mim. Entendeu? Então, por isso que é movimento, gente. Então, assim, não tem como eu dizer pra Ana Júlia, tá certo, tá errado. Tu tem que fazer isso, tu tem que fazer assado. Porque eu não conheço a realidade dela. Eu não conheço a família dela. E é isso que a gente desbloqueia. Porque quando a gente joga pro outro uma responsabilidade sobre aquela decisão que a gente tem que tomar, fica mais fácil julgar se a gente errar. Muitas vezes eu joguei, e eu tô falando com amor, tá, Ana Júlia? E muitas vezes eu joguei a responsabilidade pro meu marido. E muitas vezes ele jogou a responsabilidade pra mim. Teve uma vez, vou contar uma história, que é real, que aconteceu com a gente. Nós tava num período muito escasso da nossa vida. Tipo, difícil aquele período que nós tava. E aí, o Ramon falou assim: o meu sonho na vida é fazer um mestrado. E eu falei, meu Deus, quanto custa isso? Aí ele fez as contas. Não, é só isso, a gente vai conseguir, vai dar um jeito. E eu falei, tá, por que você vai fazer isso? Qual que é o objetivo? Porque eu vou ser melhor remunerado, porque isso, porque aquilo. Enfim, resumindo a ópera, fez o mestrado, na época mais escassa da nossa vida. Ele mal fazia para pagar o mestrado, e eu que me virava com as coisas de casa, porque também eu era guerreira, né? Com uma filha pequena debaixo do braço, a outra com um capacete na cabeça, dentro de uma obra com uma criança de dias, que a Brenda com 1 mês ela já estava dentro de obra, no meio do pó. Então assim, bonito hoje, né, a Bruna, ouvi a Bruna falar, mas é que teve essa realidade. Ramon fazendo um mestrado, e aí no final eu vi que aquilo não ia dar um retorno, mas enfim, ele finalizou, terminou, e aí a gente começou a viajar, e aí ele queria dar aula. Aí ele foi dar uma aula. Até quando a gente veio pra cá, ele foi também na faculdade de dar aula. A gente ganhava 700 pila. Ele gastava 3 mil por mês e o retorno era 700 reais. E aí, por que eu tô te contando isso? Porque ele jogou a responsabilidade pra mim. Mas tu tinha dito que eu devia fazer mesmo. Aí eu fui estudar essas energias ocultas. A energia oculta dele não era da rejeição, era do abandono. E aí o que ele fazia? Ele não assumia a responsabilidade. Então, hoje eu sei como o meu marido pensa, vou desbloqueando ele, eu sei como eu penso, vou me desbloqueando, sei como a minha filha pensa, vou desbloqueando ela. E as pessoas que chegam até mim, se elas estão dispostas a olhar para aquilo, eu vou desbloqueando. Se elas não aguentam o movimento,
eu deixo elas com elas, entendeu? Tem pessoas que não faz sentido, entendeu? Não estão querendo viver a prosperidade. Então, assim, o que a Bruna acredita? Que a gente tem que criar os nossos filhos? Eu não iria de novo para uma obra. Brenda com 1 mês. Mas eu não posso mudar meu passado. Mas eu posso fazer movimentos hoje. Eu era a guerreira. Então, tudo a gente tem que avaliar. É isso que eu faço na mentoria individual. Eu avalio aonde a pessoa tá, o que ela quer, por que ela quer, aonde ela quer chegar, e eu vejo essas energias que ela não tá vendo. Porque dá vergonha falar, né? Eu tenho energia de humilhação, de rejeição. Meu marido de abandono. A pessoa não sabe como você escuta isso. Só que fica muito mais fácil, muito mais leve lidar com isso. Porque o comportamental reflete. Então, quando você entende o comportamental, ele é libertador. Entendeu, Ana Júlia? A criança precisa da mãe. Precisa do pai. Precisa desse equilíbrio. Então, tudo vai depender do momento que você tá. Por isso que eu não respondi antes. Vamos. Quem é o Ted? Eu também não entendi essa pergunta. Vamos dançar como o Ted, então? Tô nem aí se é um xingamento. Entendeu? A Ana Júlia entendeu. Que bom. Tá bom? Então, olha o momento que você tá vivendo. Por isso que eu digo que todo movimento vira prosperidade. Porque talvez o teu momento, Ana Júlia, seja pra desacelerar e confiar mais no marido. Só que até pra deixar o marido ser, a gente precisa se desbloquear pra aí sim fazer com que o marido prospere. Não é você que faz com que o marido prospere, você traz consciência pra casa. Faz sentido, Camila? Faz. Tá bom? Então, assim, a sorte não existe, gente. Tudo é reflexo dos movimentos que a gente faz. Então, aprenda a fazer movimentos para você prosperar, para você ser mais livre e para você estar mais alinhado com aquilo que você acredita. Faz sentido isso, gente? Um beijo, fiquem com Deus. A live vai ficar salva por alguns dias. Essa semana ainda. Né? Até quando? Não sei. Olha a Camila cheia de mistério aí. Assistam. Assistam enquanto tá no ar, depois vai só para as alunas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até mais.